Olá, seja muito bem-vindo para mais uma aula de mandarim. Meu nome é Linkin e estou aqui para decifrar mandarim para você. E hoje nós vamos ver um verbo chamado saber, né? Então, tem duas formas de você utilizar saber em mandarim. O primeiro é o hui e o segundo é o 知道. Então, qual que é a diferença entre o hui e o 知道? Até o final dessa aula você vai entender como é que utiliza os dois e entender quando você deve utilizar qual, ok? Então, vamos lá. Eu vou explicar para você qual é a diferença entre o hui e o 知道. Primeiro eu vou falar do hui. Deixa eu compartilhar a tela aqui com você. Bom, já apareceu para você. Esse cara aqui, né? Esse cara aqui é o hui, né? Hui significa saber, mas é saber em que sentido, Lin? Esse daqui é o saber de habilidade, tá bom, gente? Então, quando você sabe alguma habilidade, você vai utilizar a palavra hui. Por exemplo, ó, 你会说汉语吗？你会说汉语吗？ seria você, né? Hui, sabe, 说 falar, Hanyu, mandarim, e ma é uma partícula interrogativa, uma palavra que serve para fazer perguntas em mandarim. Então, você sabe falar mandarim? Né? Então, isso aqui é o que? Uma habilidade, uma pessoa que tem esta habilidade, ok? Depois nós temos 他会开车吗？他会开车吗？他会开车吗 significa o quê? Ele sabe, 开车 é dirigir, ma pergunta, ou seja, ele sabe dirigir, né? De novo, é uma habilidade, algo que você aprende, né? Outro exemplo que a gente pode dar com o hui, 你的弟弟会游泳吗？你的弟弟会游泳吗？ né? Então, 你的弟弟会游泳吗 seria o seu irmão mais novo, tá? Titi, irmão mais novo, hui, sabe, 游泳 é nadar, né? Então, mai pergunta, ou seja, o seu irmão mais novo, ele sabe nadar? Ele possui essa habilidade de nadar? É isso que você está perguntando. Outro exemplo, 我不会做蛋糕，我不会做蛋糕，eu, 不 é não, 会 saber, eu não sei, 做 fazer e 蛋糕 é bolo, ou seja, eu não sei fazer bolo. 我不会做蛋糕, ok? Então, eu não possuo esta habilidade de fazer bolo. E, por último, nós temos aqui o nosso último exemplo. 他的妈妈很会做饭。他的妈妈很会做饭。他的 dele, 妈妈 mãe, 很 muito, 会 sabe, 做饭 cozinhar. Ou seja, a mãe dele sabe muito cozinhar. Ou seja, ela cozinha muito bem, né? Então, você percebe que todas esses exemplos que a gente está vendo aqui, eles indicam sempre uma habilidade de alguém, né? É uma coisa que você aprende a fazer, né? E você passa a adquirir essa habilidade. Então, nesse sentido, você vai utilizar o hui nesse caso, tá bom? Bom, agora vamos para o próximo, que seria o 知道, né? Então, qual que seria esta palavra 知道, né? Então, o 知道, ele é saber também, porém ele é de um saber diferente, é o saber para uma informação, né? Então, esquece essa questão de habilidade e vamos focar agora em uma informação. Então, por exemplo, aqui, ó, 你知道妈妈去哪儿吗？你知道妈妈去哪儿吗？ seria o quê? Você sabe, 知道, mama, mamãe, 去 ir, nar é onde, e pergunta, né? Então você sabe onde a mãe foi? Você sabe onde sua mãe foi, né? Então nesse caso aqui não é uma habilidade, ninguém tem uma habilidade de saber onde a outra pessoa está, né? Se você nesse sentido aqui ele está querendo dizer uma informação que você tem ou não, né? Então você tem informação de onde a sua mãe foi, né? Então não é uma habilidade em si, e sim uma informação. Então nesse caso você vai utilizar a palavra
知道. E depois nós temos aqui, 你知道他的名字吗? 你知道他的名字吗? Então seria, você sabe dele nome, né? 你知道他的名字吗? Você sabe o nome dele? Né? Então ninguém tem uma habilidade de saber o nome do outro. A gente tem as informações para saber o nome do outro, tá? Depois nós temos aqui, ó, 他知道你是我的哥哥吗? 他知道你是我的哥哥吗? 他 ele 知道 sabe você 你是 é o verbo ser, né? 我的哥哥吗? Meu irmão mais velho. Então ele sabe que você é o meu irmão mais velho, né? De novo, é uma informação, não é uma habilidade. Depois nós temos aqui 我不知道小明的地址. 我不知道小明的地址. No caso aqui, Xiaoming é o nome de uma pessoa, né? Um nome sujeito aqui. Então, ó, 我不知道, eu não sei 小明的地址. 地址é endereço, ou seja, eu não sei o endereço do Xiaoming, ok? Aqui você tem que entender um pouco, sim, se você souber inglês, né, fica mais fácil de você entender. Esse Xiaoming de 地址 é como se fosse Xiaoming apóstrofe S address, né? Xiaoming's address, ou seja, o endereço do Xiaoming, né? Então esse apóstrofe S é como se fosse um possessivo, né? Nesse caso aqui. E você percebe que no português isso é invertido, né? A gente fala endereço do Xiaoming, né? Só que no mandarim ele é invertido, então fica Xiaoming de 地址, né? Se você souber inglês, isso vai facilitar um pouco mais seu entendimento, porque o apóstrofe S é como se fosse o de em chinês, né? Então, Xiaoming de 地址, Xiaoming apóstrofe S é address, né? Então, muito parecido, tá bom? Então, essa é uma dica caso você saiba inglês. Caso você não saiba, entenda que ele é o contrário do português, né? Então, aqui a gente fala endereço do Xiaoming, então, no mandarim vai ser ao contrário, tá bom? E, por último, nós temos aqui, 大家都知道喝酒不可以开车. 大家都知道喝酒不可以开车. 大家 significa todo mundo, né? E o tou, ele significa todos, né? Então, todo mundo, né? Todos sabem, 知道. 喝酒é beber álcool. 酒é beber, 喝é beber e o 酒 é álcool. Então, beber álcool, 不可以, não pode, 开车, dirigir. Ou seja, todo mundo sabe que se beber, não dirija. Né? Isso que está dizendo. Então, você percebe que aqui também não é uma habilidade de saber a legislação. Né? Aqui é uma informação. Né? Todo mundo sabe, todo mundo tem essa informação de que você não deve beber e dirigir. Beleza? Bom, então aqui você percebe que todos os exemplos aqui com o 知道, ele está dizendo uma informação, ele não tem a ver mais com uma habilidade diferente do Hui, né? E aí, o que a gente tem no próximo aqui, ó? Você fala assim, Paulinho, mas eu já vi frases que possuem tanto o Hui, tanto o 知道 dentro da mesma frase. Por que isso acontece? Aí vou dar um exemplo aqui para você, por exemplo, essa frase que você está vendo, ó. 你知道明天会下雨吗? 你知道明天会下雨吗? Né? Então você está vendo, Paulinho, tem o 知道 e tem o Hui aqui. Por que isso acontece, né? Porque o Hui, além do sentido de saber, ele também possui o sentido de uma conjugação para o futuro, né? Então, a situação futura, você pode estar utilizando o Hui também, tá? Ah, mas Lin, o ideograma também é o mesmo? Sim, se você olhar para o ideograma, ele é o mesmo, tá? Então, você tem que ter aqui a manha aqui para conseguir interpretar de que nem sempre o Hui, ele é o verbo saber. Muitas vezes o Hui, ele e está referindo a algo que vai acontecer lá no futuro, tá? Então, 你知道明天会下雨吗? Esta frase aqui significa ao pé da letra. Você sabe, amanhã vai chover. Né? Amanhã choverá, né? Podemos assim dizer, né? Então, Hui, ele conjuga o chover para o futuro, no caso, tá bom? Então, seria Hui mais verbo. Então, vira uma conjugação no futuro em mandarim. Então, você sabe se amanhã vai chover, né? Então, uma informação, né? E o Hui aqui não tem a ver com habilidade, beleza? Então, muito cuidado com esse tipo de situação, tá bom? Outro exemplo.
你知道大卫会来我的生日派对吗？你知道大卫会来我的生日派对吗？Então, você sabe, Davi é uma tradução direta de David, tá? Ou Davi, né? Como você quiser chamar. Então, Davi 会来 irá vir, né? Então, 会来 irá vir 我的 meu 生日派对，派对é festa, 生日é aniversário. Ou seja, você sabe, se o Davi ele vem para minha festa de aniversário, né? Então aqui é uma informação, né? E o Hui ele dá uma conjugação de futuro, tá bom? Então cuidado também para não confundir isso aí, tá bom? E por último nós temos aqui 我知道我的爸爸会来接我们，tá? 我知道我的爸爸会来接我们。eu 知道 significa eu sei, né? 我的爸爸 meu pai 会 irá irá não é que virá na verdade, né? 会来 é virá, né? Então é o verbo vir, né? No futuro 会来 e o tie é buscar e o 我们 nós. Então eu sei que meu pai ele virá buscar a gente, né? Então, virá nos buscar, ok? Então, nesse caso, mesma coisa. O digital está dizendo uma informação, né? Saber uma informação. E o Hui, nesse caso aqui, nesses 3 casos que eu apresentei aqui, nenhum deles está dizendo no sentido de saber, mas sim uma conjugação para o futuro, tá bom? Então, cuidado para você não confundir o Hui no sentido de saber com o sentido de uma conjugação no futuro, beleza? Bom, gente, então, a aula de hoje é essa. Saiba que existe uma grande diferença entre saber de habilidade e saber de informação, ok? Então, muito obrigado por assistir até aqui. A gente se vê na próxima. 谢谢你，再见。